terça-feira, dia 8 de novembro. Muitos ressuscitaram com ele. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está no livro Primeiros Escritos e diz o seguinte para nós: Quando Jesus, suspenso na cruz, clamou: "Está consumado", lá em João capítulo 19, verso 30, as pedras se partiram, a terra tremeu e algumas das sepulturas se abriram. Quando ele surgiu, vitorioso sobre a morte e o túmulo, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplandecia em redor do local sagrado, muitos dos justos mortos, obedientes ao seu chamado, saíram como testemunhas que ele havia ressurgido. Aqueles favorecidos santos ressurgidos saíram glorificados. Eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Assim, enquanto os líderes judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu levantar do túmulo um grupo a fim de testificar que Jesus havia ressuscitado e declarar sua glória. Aqueles que ressurgiram após a ressurreição de Jesus apareceram a muitos, contando-lhes que o sacrifício pelo ser humano estava completo e que Jesus, a quem os judeus crucificaram, havia ressuscitado dos mortos. E, como prova do que diziam, declaravam: "Ressuscitamos com ele." Davam testemunho de que tinha sido pelo seu grande poder que eles haviam sido chamados de suas sepulturas. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, hein? Quantas coisas maravilhosas aquelas pessoas não devem ter visto, não é? Diante desses santos que dormiram e que foram ressuscitados, testemunhando da ressurreição de Cristo e do plano da salvação que havia concluído mais uma etapa ali, não é? Onde Cristo havia se sacrificado por nós e o sacrifício havia sido aceito. Que bênção! E agora vamos ler o último texto aqui, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, e diz o seguinte para nós: Não nos lamentemos, pois, nem nos entristeçamos, porque nesta vida não estamos livres de decepções e aflição. Se, na providência de Deus, somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos que é a mão de um Pai que o traz aos nossos lábios. Confiemos nele, tanto nas trevas quanto na luz. Não podemos crer que ele nos dará tudo o que for para o nosso bem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como está escrito ali em Romanos capítulo 8, verso 32. Que tema de meditação! O sacrifício feito por Jesus pelos pecadores perdidos. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Como estimaremos as bênçãos assim postas ao nosso alcance? Poderia Jesus haver sofrido mais? Poderia haver comprado para nós mais ricas bênçãos? Em nosso estado atual, favorecidos e abençoados como somos, não podemos calcular de que profundidade fomos salvos. Não nos é possível medir quão mais profundas seriam nossas aflições, quão maiores nossas misérias, não nos houvesse Jesus rodeado com seu braço humano de compaixão e amor e nos erguido. Podemos nos alegrar na esperança. Ele morreu a fim de que pudéssemos lavar nossos pecados, revestir-nos de sua justiça e habilitar-nos para o convívio celestial, onde podemos habitar para sempre na luz. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Que nós possamos nos lembrar dessas palavras, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.